Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por favor. Prezado irmão do ministério, Padre Francisco, que nos visita nesta quinta-feira, início do tríduo pascal, que nós já estamos celebrando, já estamos envolto dessa já perspectiva de celebrar a Páscoa do Senhor. Hoje a igreja nos lembra da instituição da Eucaristia. Nós muitas vezes chamamos o rito do lava-pés, mas que essa celebração, sem dúvida, ela já se desdobra de manhã, assinalando a unidade do presbitério, que celebra juntamente com o seu bispo. Então, na parte da manhã, todos os padres, juntamente com o seu bispo, com o bispo auxiliar, celebramos,
bênção dos óleos santos e também celebramos a instituição da Eucaristia. É bom lembrar que, nos orientando a liturgia de hoje, e do qual participamos dessa celebração solene, a primeira leitura do livro do Êxodo fala e nos relata a saída do povo cativo para a libertação, a grande Páscoa que eles vão, no ritual, na ritualidade dessa grande celebração da saída do Egito, eles são chamados a observar, sem dúvida alguma, essas orientações que o próprio Êxodo coloca. Essa saída do Egito, ela lembra justamente o tempo de infelicidade, o tempo em que eles estavam praticamente ali sendo oprimidos pelo faraó. E essa saída, ela vai ficar marcada nesse caminhar desse povo para a terra prometida. Esse momento celebrativo vai ser lembrada durante toda a sua vida, durante toda a existência desse povo que busca as terras de sua libertação. Claro que, sem dúvida, lembrando com essas ervas amargas, lembrando da grande amargura que eles passaram sofrendo lá na terras egípcias. Mas também nós, olhando essa celebração como tal, fazendo também essa comparação agora, ficou marcada essa celebração dos israelitas, o povo hebreu do deserto, agora também é marcada para nós, com a vinda do Messias, a instituição da Eucaristia. Jesus com seus irmãos, sabendo que ia chegar a sua hora, com seus discípulos, com seus apóstolos, como nos narra a segunda leitura, ele toma o pão, dá a bênção, e também nessas palavras que a gente usa sempre na Eucaristia, eleva o pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois faz a mesma coisa com o cálice: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova aliança. E instituída esta celebração, Jesus no finalzinho diz: fazer isso em memória de mim. E justamente a igreja passa ao longo dos séculos fazendo isso em memória de Jesus. Nada do que nós fazemos nessa celebração é apenas algo teatral. Ou daqui a pouco, quando nós vamos lavar os pés de nossos irmãos, uma cena só encenada, poderíamos dizer, mas não é isso. Tem um grande sentido em fazendo, em nós repetindo isso, tem uma dimensão muito importante na igreja. Primeiro, lavar os pés tem uma significância muito ampla, a significância de que o servo do Senhor, ele se coloca em servir, ele se coloca em abaixando e lavando os pés, ele se coloca numa dimensão de realmente abrir mão de tantas coisas, sendo como Deus, se rebaixando a nós, um gesto de humildade, ele lava os pés. E não pode, o discípulo que quer seguir, o discípulo que quer fazer o mesmo caminho, não vai ter outra forma a não ser também lavar os pés dos seus irmãos. Essa é a grande missão do servo do Senhor. Nós só vamos entender Cristo dentro dessa perspectiva. Nós não podemos compreendê-lo fora desse gesto de lavar os pés. Lavar os pés tem uma significância de que Jesus, abrindo mão de toda a sua divindade, abrindo mão de tudo, ele se faz humilde. Lembrando justamente que a palavra humildade, ela vem de humus, ela vem de terra, rebaixar-se, lavar. Então, quem não quiser lavar os pés, quem não quiser fazer esse gesto, se não deixar Jesus, como Pedro próprio pergunta,
você mesmo não poderá ter parte comigo, ter parte com Jesus. Estar na companhia de Jesus é fazer essa experiência desse discipulado. A Eucaristia também, ela não é nenhuma encenação, ela também não é nenhuma repetição. Pelo contrário, quando celebramos a Eucaristia, o mistério de Deus, o Espírito Santo que transforma, aquela materialidade do pão e do vinho, é o próprio Espírito Santo que transforma, nos dando o corpo e o sangue do Filho de Deus Celeste. E comungar da Eucaristia é coparticipar, é se tornar coparticipe, Essa palavra é muito interessante, Coparticipar é estar na participação do mistério de Jesus, é se fazer Eucaristia. Eu não posso comungar na minha comunidade, na minha igreja, se eu realmente não for Eucaristia do mundo. Esse é o grande centro celebrativo da instituição da Eucaristia. Nós não comungamos para nos tornar bonzinhos, para nos tornar, vamos dizer assim, eu observo tudo, eu posso vir à igreja, comungar, não posso perder a minha comunhão, mas isso se desdobra também na minha vida cotidiana, na minha vida lá, na minha casa, no meu trabalho. Como que eu posso comungar desse mistério se minha vida não se faz coparticipe, da comunhão com Cristo? Muita coisa nos lembrou Dom Luiz hoje no seu sermão, nosso arcebispo, falando justamente dessa dimensão, da dimensão do perdão, da misericórdia, do amor. Como que eu posso comungar se minha vida ela está totalmente dilacerada pela desunião, pelas brigas internas dentro da minha vida, dentro da minha casa? Como que eu posso fazer esse elo de comunhão com Cristo se eu não falo com o meu vizinho, se eu não falo com o meu parente, se eu tenho raiva, se eu guardo dentro do coração essa raiva que me tolhe, depois eu quero lá comungar? É um pecado que a gente comete, infelizmente, contra a unidade, contra o amor de Jesus, que no alto da cruz não condenou aqueles que o açoitaram, aqueles que o maltrataram, do qual nós vamos celebrar amanhã na Sexta-feira Santa. O Jesus crucificado, Jesus morto, do que nós vamos beijar aqui, lembrando também que ele passou por essa experiência da morte para ir até a ressurreição, do qual domingo nós vamos tirar essa venda roxa, porque ali está ressuscitado. Passar por essa ressurreição tem que passar pela experiência da cruz, tem que passar pela espiritualidade também da cruz. A vida não é feita só de flores, ela é feita de provações, e Jesus quis ser provado, e Jesus quis também participar de nossas dores. Então, esse é o grande mistério que nós celebramos, do qual nós não podemos cair fora, Eu repeti isso ontem, eu não sei o que foi, acho que foi ontem na comunidade de São Francisco de Assis, na missa dos enfermos, justamente isso. Tem uma parte do filme, estava passando ontem, terça-feira, não sei, do filme do Mel Gibson, que são as 12 horas fatídicas de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está lá, ali, se entregando naquela noite, com tanto sofrimento, e de repente aparece ali, não é nos atestado pelos evangelhos, que os evangelhos não nos dizem que naquele momento do sofrimento, onde ele suou o sangue, verteu sangue ali na hora, que o demônio estava próximo. Ali com certeza foi uma adaptação feita pelo Mel Gibson. Mas o demônio fala uma coisa muito interessante para Jesus. Olhando para ele, diz: você tem certeza que você se entregando, lá no Getsemane, você se entregando, você vai salvar a humanidade? Você vai salvar almas? Você vai levar as almas para Deus? E Jesus, ajoelhando,
uma cobra, uma serpente, sai do meio da túnica do demônio e vem em direção a Jesus. E Jesus pisa a cabeça daquela cobra, né? Mostrando já, muito bonito essa parte, mostrando a traição. Não é verdade? Mas justamente isso. A missão de Jesus, a sua grande missão de obediência ao Pai, é de se entregar. Nas palavras que estão contidas na Sagrada Escritura, né? Pai, se for de vosso agrado, afasta de mim esse cálice. Nesse momento Deus se calou, porque Deus não queria afastar esse cálice do sofrimento, essa caminhada de Jesus. Pelo contrário, era a vontade de Deus que Ele realmente passasse por essa experiência para que redimisse toda a humanidade de nossos pecados e de da morte eterna. E foi isso, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que nós vamos contar na sequência de domingo, né? Salve vítima pascal, Cordeiro imolado, né? Então nós vamos cantar. Ele verdadeiramente foi esse que foi caminhando combatido como um cordeiro. Um cordeiro, se você for olhar, na hora que ele está morrendo, ele não reclama. Eu lembro disso quando criança, né, meu pai, né? Botava um cordeirinho lá, na hora que botava a faca assim, ele não gritava. O cordeiro não grita, né? O cordeiro morre, mas, né, ali ele não grita. E Jesus é comparado ao cordeiro, porque ele vai ao patíbulo e lá ele é sacrificado. Isso ele, né, brada alguma coisa contra alguém. Pelo contrário, foi obediente até a morte de cruz. Esse é o grande mistério que nós celebramos hoje. E olhando atentamente esse lava-pés, vamos pensar dentro de nós, fazermos uma reflexão profunda. Será que realmente eu estou me colocando a serviço dentro da minha comunidade? Eu, na minha missão de batizado, do qual eu, recebi no dia do meu batismo, essa missão tão bonita de propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou sendo esse servo, eu estou em missão. No dia em que o sacerdote na minha testa me ungiu com óleo, do qual eu pertenço, juntamente com Jesus, de ser profeta, sacerdote e rei, participo do batismo, sem dúvida alguma, da missão, mas eu estou sendo servo, eu estou caminhando para servir os meus irmãos, ou ainda eu quero ser servido? Eu ainda não me ponho no caminho de ser realmente instrumento de Deus para servir meu próximo, para servir meus irmãos. Vamos pensar nisso. E eu estou sendo Eucaristia, eu estou realmente servindo, eu estou sendo, eu estou dividindo, eu estou doando um pouco de mim para os nossos irmãos necessitados. É o pensamento de hoje da liturgia. Não adianta vir comer da Eucaristia, cear da Eucaristia, se eu realmente, ao longo da minha existência e da minha caminhada, não é reflexo no meio da minha vida do dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus.